sobre cabuloso. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos continuar com a notícia. Torcedor cruzeirense, segure-se bem na cadeira porque o que vamos detalhar a seguir vai muito além de uma simples vitória. A verdade é que o que se viu no Mineirão, na noite do dia 17 de abril de 2025, foi uma virada de chave emocional, técnica e, principalmente, simbólica. O Cruzeiro não apenas venceu, ele dominou, controlou e esmagou seu adversário com a força de um time que começa a mostrar a sua verdadeira cara. Mas calma, porque tem muito mais por trás desse 3-0 sobre o Bahia que fez explodir a esperança nos corações azuis espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A partida foi recheada de simbolismos que falam diretamente com o torcedor que sofreu em 2024, que viu uma equipe instável, sem alma, e que clamava por uma resposta. E ela veio. O Cruzeiro de Leonardo Jardim finalmente parece ter encontrado um ponto de equilíbrio e, mais do que isso, parece ter encontrado uma alma competitiva. A começar pela postura. Desde os primeiros minutos, era nítido que o time não estava ali apenas para competir, mas sim para impor o seu ritmo, sua intensidade e sua fome de vitória. E olha que o jogo já começou com um drama que poderia ter minado a confiança de qualquer equipe. Caio Jorge sofre o pênalti, assume a cobrança, mas desperdiça. Um roteiro que em outros tempos deixaria o Cruzeiro cabisbaixo, desorganizado e vulnerável. Mas não desta vez. O time seguiu com foco absoluto, manteve a mesma energia e continuou encurralando o Bahia. A maturidade emocional do elenco foi visível. O Cruzeiro não se abalou, respondeu com futebol, e o gol veio na hora certa. Esse comportamento, essa entrega coletiva, é reflexo de um trabalho que começa a dar sinais de maturação. Leonardo Jardim, até então pressionado por resultados irregulares, começa a colher os frutos da insistência em um padrão tático e de comportamento. E é exatamente isso que diferencia times medianos de times prontos para brigar por algo grande. O Cruzeiro foi letal. Finalizou 4 vezes na segunda etapa, acertou 2 no alvo e marcou 2 gols. E tudo isso sem se lançar desorganizadamente, jogando com inteligência e frieza. Mas talvez o ponto mais surpreendente e animador para o torcedor tenha sido ver o nascimento de um nome que pode ser decisivo nesta temporada. Ele já vinha pedindo passagem, mostrando sinais de evolução, mas nesta noite ele se consolidou. Sim, estamos falando dele, Caio Jorge. Depois de marcar contra o São Paulo, pediu sequência. E quando um jogador pede sequência, ele assume uma responsabilidade gigantesca. E como ele respondeu? Perdeu o pênalti. Sim. Mas não se escondeu. Voltou, brigou, se movimentou e foi premiado com 2 gols de atacante frio, técnico e decisivo. Caio Jorge parece ter compreendido o que é vestir a camisa do Cruzeiro. Sua entrega, sua movimentação e, agora, seus gols, estão ganhando o torcedor e, o mais importante, ganhando a confiança do grupo e do técnico. O terceiro gol do Cruzeiro, o segundo dele, foi uma obra-prima de atacante oportunista, daqueles que não desperdiçam chance. E isso era algo que faltava no Cruzeiro. Alguém capaz de matar o jogo, de colocar a bola na rede com autoridade. E não podemos deixar de exaltar o trabalho coletivo. A repetição da escalação, pela primeira vez sob comando de Leonardo Jardim, mostrou que esse time base está começando a se entender, a ganhar corpo e a criar uma espinha dorsal. Richard, Lucas Romero e Lucas Silva foram gigantes no meio. Cada um com sua função muito bem definida. Romero foi premiado com um gol, Richard com uma assistência, e Lucas Silva com outra. Isso sem falar na segurança defensiva. O Cruzeiro, após 14 jogos, volta a vencer sem sofrer gols. Um marco que não é pequeno. Aliás, esse dado não pode ser subestimado. O Bahia vinha de 12 jogos invictos, marcando gols em todas as partidas do ano até então. E o Cruzeiro não apenas quebrou essa sequência como fez isso sem ser ameaçado. O Bahia, mesmo quando tentava reagir, era neutralizado com autoridade. Uma marca da consistência defensiva que Jardim tanto busca. E isso também deve ser creditado à postura coletiva, que começa na marcação lá na frente e se estende até os zagueiros. Outro detalhe que não passou despercebido. O Cruzeiro soube usar as faltas com inteligência. Sem ser violento, o time fez o que muitos adversários vinham fazendo contra o próprio Cruzeiro: interromper jogadas promissoras com faltas táticas, controladas, no limite. Christian e Wanderson foram exemplos disso. E os números confirmam: 22 desarmes na partida,
quase igualando o recorde de 23 do jogo contra o São Paulo. Um time que briga, que duela, que não se omite. Esse é o novo Cruzeiro. O reflexo disso tudo está também na arquibancada. Mais de 26 mil torcedores no Mineirão, empurrando do início ao fim, mesmo após a penalidade desperdiçada. A torcida entendeu que o time estava comprometido e retribuiu. E quando há essa sinergia, os frutos aparecem. O gol de Romero, aos 44 do primeiro tempo, foi quase uma recompensa por essa conexão entre time e arquibancada. E é esse tipo de relação que pode transformar uma temporada. Com o resultado, o Cruzeiro agora soma 7 pontos em 4 jogos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. E o mais importante, chega com moral para encarar o Red Bull Bragantino. O time paulista certamente verá um Cruzeiro diferente daquele que foi goleado em casa há pouco tempo. Um Cruzeiro com confiança, com padrão e, o mais importante, com um novo espírito competitivo. Leonardo Jardim, que vinha sendo questionado, agora ganha respaldo, tranquilidade e, talvez, até um voto de confiança maior da torcida. E se alguém ainda duvida que este time pode sonhar com voos maiores, basta olhar a tabela. O Cruzeiro termina a rodada na 5ª colocação, com o melhor saldo de gols da rodada e mandando um recado claro. Esse time quer brigar na parte de cima. E quanto antes esse tipo de afirmação for feito, mais fácil será manter o ritmo. A competição é longa, exige consistência, e esse pode ter sido o primeiro passo real de um time que busca a tão sonhada volta à Libertadores. Agora, a pergunta que fica no ar é: será que esse desempenho veio para ficar? O Cruzeiro terá fôlego para manter esse nível? Será que Caio Jorge assumiu de vez a camisa 9 do time? E o torcedor? Será que já consegue ver um novo Cruzeiro surgindo sob comando de Leonardo Jardim? Comenta aí o que você achou dessa vitória contra o Bahia. Se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like. Isso ajuda muito a espalhar a palavra do Cabuloso e fortalecer ainda mais essa nação azul que, hoje, dorme com um sorriso de orelha a orelha.